Nós somos no mês da família, né? E foi um compromisso assim, tenso, pesado. Pesado, né, Luiz? Pesado. E não é fácil para a gente quando envolve as pessoas que a gente mais ama, não é verdade? Cônjuge, filhos, pais, são as pessoas que a gente mais ama. E não é fácil quando envolve essas pessoas. Então, qual foi a proposta e qual foi o desafio aqui? Nós vamos fazer uma semana de trégua. Pastor, mas não estou em guerra não. Não está porque você não sabe ainda, né? Na verdade, eu pedi essa uma semana de trégua porque eu preciso falar algumas coisas. A gente precisa conversar algumas coisas como família. Na verdade, tem algumas coisas que a gente tem medo da reação do outro. Na verdade, o que ele vai pensar disso? O que meu esposo vai pensar a respeito disso? Estou dizendo você, mulher. O que meu pai, minha mãe vai pensar a respeito disso? Mas a gente precisa conversar. No domingo passado aqui, a gente viu a família de Jacó. E a gente viu como que eram conturbadas as relações ali na família de Jacó. Como que a mãe escolheu um filho, o pai escolheu outro filho, o filho mentia para o irmão mentia para a mãe mentia para o pai. Misericórdia, parecia casa de família da Márcia. Parecia. E olha que nós estamos falando de uma família de mais ou menos 4.000 anos atrás. Sem internet, sem Facebook, Instagram, Tinder, estou aprendendo. Sem, o que mais? Sem um monte aí de coisinha desse tipo aí. WhatsApp, sem isso. Grupo de família, sem essas coisas todas. Então, qual é o meu pedido para você? Vamos oportunizar o outro falar para a gente algumas coisas, sem revanche, sem dizer, eu sabia, eu tinha certeza, sem essas coisas, eu te avisei. Vamos fazer essas coisas? Uma semana de trégua. E aí lá no retiro, nós vamos conversar sobre isso novamente. Falar tudo, Luiz. Tudo, Luiz. Viu, Flávio? Deu ruim aí, hein, Flávio? Tudo. Viu, Carlos? Aproveita, hein? Irmão Leomar, aproveita a semana. Aproveita aí, tá bom? Aproveita a semana. Vamos resolver algumas questões. Tá bom? Vamos resolver algumas questões. Vamos acertar alguns aspectos da nossa vida. Viu, Marcão? Viu? Colocar as coisas adiante e resolver. Bom? Mas para a gente fazer isso, a gente precisa orar. Porque senão o nosso inimigo que fica tentando futucar a gente de um lado para o outro, de uma forma ou de outra, ele acaba se aproveitando dessas coisas. E o que é para ser bênção na vida da gente, acaba trazendo dificuldades. Porque o ambiente que tem que existir agora para isso é um ambiente de perdão, de aceitação, de compreensão. E vocês acham que o inimigo das nossas almas faculta isso para a gente no ambiente familiar? Porque ele sabe, eu não preciso dizer essas coisas para vocês, ele sabe que se ele atrapalha a família, ele atrapalha tudo. Então, eu quero convidar você, para você se colocar de pé, e a gente orar pela família nessa hora. Por essa trégua que nós vamos fazer e avaliar os resultados posterior. Desde já, eu quero convidar a irmã Luciane aqui. Vem cá, a nossa pregadora internacional dessa noite. Direto de Israel para a igrejinha. Ô, glória! Ô, glória! Vem cá, minha irmã. Por aqui, querido. Deixa eu tirar o do e
Dá um grau de importância e de peso e responsabilidade da palavra, irmão. É isso aí. É isso aí. Vamos orar pela família. Você pode dar a mão aí pro seu familiar? Pode procurar ele aí, encontrá-lo aqui na igreja e dar a mão. Vem cá, irmão. Liudes. Deixa eu lá. Deixa eu ficar com a mão. Isso. Vamos orar pela família. Você pode dizer aí, pastor Cláudio, para a Cláudia, e falar assim, ó, treva aí, mulher. Está tranquilo, pastor? Ai, meu Deus. Aí, rapaz, a Cláudia disse que não. Paulo, pode olhar aí pro lado aí e falar assim, ó, mulher, você manda entrega pra gente, hein? E aí, Paulo, dá para você acertar isso aí? Né? Sim. Ok? Vamos acertar? Vamos? Então vamos orar. Tudo que a gente está te pedindo aqui, nesse momento, Senhor, é que o Teu Espírito Santo esteja sobre o nosso lar. O que nós estamos te pedindo aqui, Senhor, é que haja perdão, harmonia, paz e compreensão. Prepara, Senhor, o nosso ambiente familiar. Nós não queremos viver como personagens que encenam uma vida, mas nós queremos ser real, Senhor, dentro da nossa família. Nós queremos poder ter a liberdade de sermos o que somos. E se o que desejamos ser não está em conformidade com a Tua vontade, Senhor, que a Tua palavra, que o Teu Espírito, que a nossa família possa alterar o curso da nossa história e da nossa vida. Nos ajuda nesse propósito, Senhor. Toma cada família aqui, cada casal, marido e mulher, cada filho, filha. Senhor, prepara um ambiente saudável para as nossas famílias e para a nossa igreja. Nós te agradecemos, Senhor, e oramos assim, confiados no Senhor, e te pedimos que o inimigo, Senhor, não tenha qualquer possibilidade de vantagem nessas nossas decisões, nessas nossas conversas, Senhor. Que ele que veio para roubar, para matar e destruir, seja totalmente, ó Deus, amarrado em Teu nome, Jesus. E que a gente tenha essa liberdade, meu Deus. Obrigado, nós te agradecemos. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senta aí, irmão. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Tivemos uma manhã maravilhosa, um banquete celestial, um banquete gastronômico, um espetáculo aqui que aconteceu aqui dessa manhã. Um tremendo, né? Ai, Deus, que maravilhoso poder quando a gente sai de casa para cultuar a Deus. Né? E aí a gente recebe. É tremendo isso, a gente sai para cultuar a Deus e Deus nos enche de uma maneira, né, maravilhosa, como só Ele sabe e pode fazer. Queridos, nós estamos no mês de maio, né, e falamos da família, né? A ênfase é sobre a família, porque é um projeto de Deus. É algo muito maravilhoso e muito tremendo. Muito maravilhoso e tremendo para darmos conta sozinhos, se quisermos ser vencedores. Porque como nasceu do coração de Deus esse projeto, o inimigo de nossas almas não vai cansar de lutar contra a família. Porque isso destrói uma família, abala uma sociedade, abala, né, tantas vidas. Enfim, quando Deus está no controle das nossas vidas, da nossa família, ai, como é tremendo. E nós não podemos, só porque estamos na igreja, só porque somos fiéis ao Senhor, quer sejam nos dízimos ou nos cultos, deixar de vigiar aquilo tão grande que Deus colocou nas nossas mãos. Não estou dizendo que o fato de não estar na presença de Deus, então não podemos se resolver também dessa mesma maneira, resolver bem, cuidar da nossa família. O que eu estou te dizendo é que
Estar na presença do Senhor é maravilhoso, é onde conseguimos todo o subsídio, tudo que nós precisamos para ensinar o nosso filho no caminho em que ele deve andar. Amém? Mas o fato de estar só dentro da igreja e achar que Deus vai dar conta de cuidar sozinho, sem que a gente tome a nossa atitude, posição como pais, como responsáveis, como líderes, né, como quem há de dar conta a Deus pela nossa família, isso é uma responsabilidade que nos cabe. E por que eu estou colocando isso? Porque você viu que o pastor falou domingo passado sobre a história de Isaac, de Jacó e Esaú. E hoje nós vamos falar de outras famílias. Nós estamos falando de casos bíblicos, de histórias bíblicas. Nós estamos tirando, e o que eu acho mais tremendo na Bíblia é que ela não esconde as fraquezas do ser humano. Mas Deus mostra assim, olha, onde eles falharam e aonde eu pude intervir, porque confiaram e descansaram em mim, e buscaram a minha mão e a minha face. E é por isso que eu quero dizer a vocês que não existe problema algum que seja grandioso demais para você. Mas se você me clamar, eu vou te ouvir e vou te socorrer. E é isso que nós precisamos ter, essa certeza. Nós precisamos ter alguma certeza nas nossas vidas, assim como nós estamos vivos nesse dia. Às vezes nós cremos, é como se fosse assim só de ouvir. Mas e na prática? Como funciona na prática? E aí eu busquei na Bíblia assim, alguns outros casos, né, problemáticos. Aí nós vimos, por exemplo, Sara e Agar. Né, estava ali naquela família, quer dizer, estava indo tudo bem com Sara e Abraão. De repente ela recebe uma promessa de Deus. Aí Deus parece que está demorando demais, porque a gente sempre quer dar um jeitinho quando acha que Deus está demorando. E a maioria das vezes que nós tentamos dar um jeitinho, nós complicamos tudo. Foi o que aconteceu, né, com Sara e Agar. Porque quando ela colocou Agar junto de Abraão para poder antecipar esse plano que ela achou que era de Deus, quer dizer, complicou tudo ali, não é? Então, o que parecia ser bom, Agar gerar um filho para que Sara pudesse, né, ter nos braços, daqui a pouco ela falou assim, já não quero mais essa mulher nem o filho dela aqui. Você despede essa mulher daqui porque eu não quero que o filho dela cresça com meu filho. Olha só, coisas que nós fazemos. E aí vimos a história de Jacó e Esaú. Nós vimos também na Bíblia que tem uma história de inveja, como no caso de Moisés, Arão e Miriam. Há um momento em que Miriam e Arão falam assim, afinal de contas Deus falou só através de Moisés ou falou também através de nós? Nós vemos que alguns problemas são muito reais, como inveja, por exemplo, pode ter dentro da família. A inveja de um achar que um outro, que Deus fala mais, ou que é mais privilegiado, ou mais, quer dizer, e provocar muitos problemas. E aí Deus se manifestou ali e falou assim, não, meu servo é assim, eu falo através da boca dele. Né? Quer dizer, Deus estava ali abençoando a todos, mas a inveja fez com que Deus, então, colocasse ali, com quem é que Deus tinha escolhido mesmo para aquela missão? Aí nós vemos outro caso, sacerdote Eli e seus filhos Ofni e Finéias, por exemplo, só para poder a gente entrar na palavra. Nós vemos um homem de Deus, um sacerdote que estava no templo, que tinha 2 filhos que estavam ali, que exerciam o trabalho deles, mas eles eram avarentos e sem temor. E Deus levou todos os 2. Por quê? Porque Eli foi advertido quando o problema na sua casa e não tomou uma atitude. E aí entra o que nós precisamos falar nessa noite. Não podemos ser omissos quando o problema aparece na nossa casa e nem podemos ser coniventes com ele. Nós temos essa responsabilidade diante de Deus. Lembra quando eu falei no início? Não basta estar no culto, louvando, glorificando a Deus, mas se nós somos omissos dentro do nosso lar, nós sofreremos as consequências da omissão. Porque nós somos pais e somos nós que devemos ensinar os nossos filhos. E hoje em dia vai estar vendo o inverso, né? Os filhos eles estão determinando a ordem da casa. E aí nós estamos vendo tantos lares abalados. Bem, e aí eu trouxe alguém segundo o coração de Deus, um homem precioso, Davi. E aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 13, nós vamos ler aqui alguns versículos.
Esse homem com esse coração, que tremendo, olha só, um homem segundo o coração de Deus, o amor de Deus por esse homem, por um homem fiel a Deus, um homem que se quebrantava. Então o relacionamento dele com Deus era perfeito. Mas e dentro da casa dele? E no convívio familiar de Davi? Quem foi Davi como pai? Podemos ler? 2 Samuel, capítulo 13. Para começarmos a entender isso aqui, eu quero só lembrar uma coisa. Davi teve aproximadamente 20 filhos. Várias mulheres, 20 filhos. Foi o que eu consegui nomear. Uma filha, Tamar, que vai estar aqui. Agora nós vamos relatar aqui, trazer a história dela. E outros tantos, né? Mas que não tem o nome. Na realidade tem 19 nomes de filhos aqui. Um deles é o bebê, né, de Batseba, que morreu. Não, mas aí vamos ler o capítulo 3. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Depois de algum tempo, Amon, filho de Davi, outro filho de outra mãe, apaixonou-se por ela. Amon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois ela era virgem e parecia impossível a Amon fazer coisa alguma a ela. Mas Amon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, o seu primo no caso. Jonadab era muito sagaz. Uma pausa aqui. As nossas amizades influenciam em muito as nossas atitudes, as nossas ações. As nossas amizades podem ser uma bênção ou podem ser uma maldição para a nossa vida. Continuando. Este, Jonadab, perguntou: por que emagrece dia a dia, ó filho do rei? Não me contarás? Então Amon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge estar doente. Quando teu pai vier te visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha me servir comida, preparando a comida na minha presença, para que eu veja e coma do que ela me servir. Amon deitou-se e fingiu estar doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha preparar bolos na minha presença, para que eu coma do que ela me servir. Então Davi mandou dizer a Tamar em casa: vai à casa de teu irmão Amon e prepara-lhe alguma comida. Tamar foi à casa de seu irmão Amon, e ele estava deitado. Ela pegou a massa, fez bolos, amassou na presença dele, pegou a forma e tirou os bolos diante dele, mas ele se recusou a comer. E Amon disse: saiam todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então Amon disse a Tamar: traze a comida ao quarto, para que eu coma do que me servires. Tamar pegou os bolos que havia preparado e os levou a seu irmão Amon no quarto. Quando ela os trouxe para que ele comesse, Amon a agarrou e lhe disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Nós estamos vendo aqui um caso de incesto. Porém ela lhe respondeu: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Como me livrarei da minha vergonha? E tu, serias como louco em Israel? Peço-te que fales com o rei, porque ele não me negará a ti. Mas ele não quis dar ouvidos a ela e dizia: como era mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Amon sentiu grande aversão por ela, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe tivera. E Amon lhe disse: vai embora daqui. Então ela lhe respondeu: não há razão para me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que fizeste. Mas ele não lhe quis dar ouvidos. E chamando o servo que estava com ele, disse: manda essa mulher embora e feche a porta depois que ela sair.
Ela vestia uma túnica longa, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Então o criado dele mandou para fora e fechou a porta depois que ela saiu. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica longa que vestia e pôs as mãos sobre a cabeça, andando e chorando. Mas seu irmão Absalão lhe perguntou: teu irmão Amon esteve contigo? Minha irmã, acalma-te, ele é apenas teu irmão. Não se perturbes por isso. Assim Tamar ficou desolada na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei Davi soube de todas essas coisas, ficou furioso. Porém, Absalão não falou com Amon, nem mal nem bem, porque odiava Amon por ele ter forçado sua irmã Tamar. Davi, quando soube de tudo isso, não há relato aqui de que ele tenha voltado lá para conversar com o seu filho. Não houve nenhum tipo de acerto, mas uma omissão total por um caso tão grave. Um pai que omitiu um incesto, uma situação tão grave entre um irmão e outro, só fala aqui que ele ficou furioso e nem fala qual foi a reação que ele teve. Por que nós achamos que ele foi totalmente omisso a tudo isso? Porque depois de 2 anos, Absalão, irmão de Tamar, planeja matar Amon e mata. E mata o seu irmão. Se o pai tivesse tomado uma atitude para resolver aquilo, quer dizer, já que ela não era irmã sanguínea, né, de Amon, daí poderia ter permitido o casamento. Não sei, ela disse que se o irmão pedisse ao pai, né, pelo fato de ser irmãos de mães diferentes, eram só irmãos por parte de pai, ela disse: por que você não pede ao meu pai? Não pede ao rei, ele não vai me negar a ti. Não, mas ele quis agir daquela maneira. Que coração terrivelmente obstinado, pecaminoso, maldoso. E olha o que ele fez: não só abusou da sua irmã, como ele depois falou assim: agora ponha esta para fora daqui, porque ele sentiu aversão por ela. Que amor é esse que logo em seguida tem uma aversão pela outra pessoa? Que amor é esse? Que paixão era essa que fazia esse homem emagrecer desse jeito? E o rei foi lá preocupado em saber por que o filho estava emagrecendo, o que ele queria, e não volta a dizer: é isso, você me fez vir aqui para saber por que você estava emagrecendo e era amor pela sua irmã e agora você faz isso com a sua irmã? Não conta isso aqui. Nenhuma ida de Davi, nenhum tipo de conserto. E aí nós vemos depois que então Absalão mata Amon. E esse Absalão, que depois foge do rei, novamente depois ele é restituído à casa de seu pai. Só que aí ele planeja usurpar o trono do rei. Olha que família conturbada. Nós estamos falando isso de um homem segundo o coração de Deus. Nós estamos falando isso de um problema tão real que parece recente. Nós estamos vendo problemas tão sérios nas famílias e muitos deles são porque os pais não têm tomado uma atitude, mas têm deixado passar. Vou deixar passar porque o tempo resolve, vou deixar porque o mundo ensina, vou deixar, que vai fazendo vista grossa. E nós estamos vivendo numa sociedade em que os valores estão se perdendo. Nós estamos vivendo numa sociedade que tudo está sendo relativo. Porque as pessoas não tomam para si a responsabilidade que lhes cabe. É muito fácil delegar para a igreja, para a escola, para o mundo, quem quer que seja, ensinar os nossos filhos. Porque as pessoas estão fugindo das suas responsabilidades. Nós estamos falando isso, querido, diante de um povo de Deus. Por que nós estamos fazendo? Porque nós temos que fazer esse paralelo da nossa vida
com o povo de Deus, porque às vezes parece que, eu vejo que algumas pessoas às vezes falam assim, nossa, mas a Bíblia foi escrita há tantos milhões de anos, mas ela é tão real, ela é tão atual, e nós precisamos fazer esse paralelo sim para as nossas vidas, sabe por quê? Porque ela é o que nós temos de Deus, conselho de Deus, a sã doutrina, nós não podemos nos afastar dela. Qual é a nossa conduta? Quem tem sido as nossas amizades? O que tem movido no nosso coração? Que sentimento eu tenho no meu coração e vou amadurecendo em relação ao outro? O que significa o outro para a minha vida? Quer seja minha namorada, ou meu irmão, ou meu namorado, ou dentro da minha casa mesmo, em relação ao meu irmão, à minha mãe, ou meu pai, e vice-versa. Quais são esses sentimentos? E quem é que tem, onde nós temos buscado o nosso conselho? Quem é que tem sido a nossa base? E aí nós vemos esse homem tão maravilhoso, um guerreiro, um homem de Deus, com uma família terrível. E quando Absalão então tenta usurpar esse trono, Davi tem que sair deserto afora com suas esposas e seus filhos. Por quê? Porque o seu filho queria matá-lo. O plano de Absalão era matar Davi, para ele ficar com o reino. Essa infelizmente, é a natureza humana. Se não estivermos todos os dias buscando o nosso Deus, se nós estivermos todos os dias sendo lavados pela palavra, nos enchendo de Deus, nós acabamos sendo traídos por esse mundo que exige de nós uma postura como tem sido recorrente nesse mundo. Nós somos chamados de loucos quando tomamos uma direção diferente. Mas não importa o que o mundo pensa de nós, nós somos loucos para o mundo. O que Deus pensa de mim? Quem eu sou para Deus? Quem é a minha família para Deus? O que eu tenho feito? O que eu tenho apresentado a Deus? Qual o cuidado que eu tenho da minha família? E outro problema, às vezes nós achamos que só ensinamos o nosso filho pequeno e depois ele já aprendeu e pronto. Não! É para toda a vida. Muitos anos atrás, eu com uma amiga pastora, uns 10 anos atrás, ela falou assim: Luciane, vai chegar uma época que você vai ter que reafirmar para os seus filhos tudo que você ensinou até aqui. Os meninos já tinham passado da adolescência. Eu falei assim: mas eu acho que não vai ser preciso, não. Foi preciso sim. Quantas vezes é preciso sim? Quantas vezes mais vai ser preciso a gente continuar colocando para os nossos filhos? Continua sendo assim, porque o meu Deus não muda. Amém. Glória a Deus. É o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. A sua palavra não muda. Glória a Deus. A ciência muda, né? As vãs filosofias estão aí para tentar, né, abalar e pôr em dúvida aos nossos filhos o que eles têm ouvido, mas o que é que o nosso Deus diz? Qual é a postura que o nosso Deus espera que nós tenhamos? Porque ter uma família, queridos, às vezes nós ficamos, né, muito felizes assim, com o casamento, a escolha de um namorado, né, um casamento, planejamos tantas coisas, né, para um casamento. Mas muitas vezes eu percebo, eu por exemplo que lido com noivas, eu às vezes percebo em que não tem preocupação com o que vai acontecer a partir daquele ato, do casamento. Parece que fica só a euforia do casamento, a alegria de planejar uma festa. Não tem a preocupação do que vem depois. Como que eu vou me portar? Como é que vai ser isso? Eu vou ter uma família? Como é que vai ser isso? E isso é uma preocupação assim para mim. Porque a gente vê que esses valores, muitos deles já se perderam. E aí fica aquela euforia do casamento. Eu acho que é por isso que a gente vê tanta separação depois de tão pouco tempo de casado. Acho que nem aprendeu e depois conhecer o cônjuge e já
quer separar porque a alegria, a paixão acabou e não tinha amor, não tinha construção de amor. Porque é o amor que nos move e nos leva além. É o amor que nos faz andar a segunda milha. É o amor que nos faz rever todos os nossos princípios e valores e aonde é que eu perdi a minha direção, aonde foi que eu perdi meu alvo e me faz retroceder. Glória a Deus. É o amor de Deus, é o meu compromisso com Deus, é a minha aliança com Deus que vai me fazer sempre voltar, dar um passo atrás para eu reconquistar, sabe, a presença de Deus. Aonde foi que eu me perdi? Porque às vezes a gente se perde. Mesmo vindo ao culto uma vez por semana ou duas, né? Mesmo que eu tenha o hábito de ser um crente ativo na igreja, mas no mundo nós ficamos lá fora pelo menos 5 dias. E é muita coisa. Se não estivermos muito atentos, esse mundo mesmo, ele busca de nós assim uma postura diferente. E se não vigiarmos, nós estaremos respondendo ao mundo exatamente como ele tem se mostrado a nós. E aí então nós vamos vendo Davi nessa história, né? A gente vê uma vida de um homem de vitórias, um homem de coração quebrantado, um homem que Deus confirmando a aliança dele, né, com o Senhor. E o Senhor fala: olha, se os seus filhos permanecerem na minha presença, jamais apagará a lâmpada, jamais faltará um sucessor. E aí quando a gente vê a história, né, de sucessão de Davi, meu Deus, que coisa triste. E um homem que tinha experiências tremendas. A gente vê Salomão, tudo bem, Salomão, né, até onde andou com Deus. Mas a gente vê lá no final, que a gente não sabe exatamente quais foram as escolhas definitivas, mas a verdade é que porque ele se associou a pessoas erradas, ele acabou cultuando a outros deuses. Olha só, hoje o pastor falava do que significa para nós estarmos ouvindo todos os dias louvores e o que é que move o nosso coração, qual é o espírito que nos enche. E quando nós ouvimos músicas seculares, o perigo de estar ouvindo qualquer coisa, o perigo de estar andando com pessoas que não têm os mesmos padrões, o mesmo padrão bíblico da sã doutrina como nós temos. O perigo de estarmos, ver que esse Amon estava lá emagrecendo, devia estar feliz, né? Não está fazendo nem dieta, então olha só, está emagrecendo só de amor? Quer dizer, aí chega o amigo e fala assim: não, nós vamos chamar o rei para vir aqui, gente, para resolver isso, já que o problema é você comer os bolos da mão da sua irmã. E aí ele faz uma maldade dessa com a irmã. E isso é muito mais comum do que a gente imagina nesses dias de hoje. E a gente vê como que essa é a história, então, ela vai se repetindo e se repetindo. Vemos aqui também, não é, o quanto que o fato de ter tantos irmãos diferentes, nós estamos vendo hoje uma sociedade que está tendo tantas separações. Aí junta filho de um com filho do outro, daqui a pouco tem mais filho. Uma outra coisa que tem que estar muito atento hoje em dia, né? Esses novos casamentos, ou seja, das pessoas que estão sempre dispostas assim: vou me casar e se não der certo eu separo. Aí junta um filho de um casamento, um filho de outro, daqui a pouco tem mais. O perigo de tudo isso. E nós vemos que isso foi uma das falhas na vida de Davi, de ter tantas esposas, de ter tantos filhos. Esse homem que fracassou na família. Queridos, quantos de nós, quantas vezes nós choramos por um problema na nossa família? Quantas vezes nós temos clamado ao Senhor: Senhor, o Senhor intervenha nesse problema na minha família. Mas quantas vezes nós temos tomado uma atitude de sentar e parar e conversar? Quantas famílias têm o hábito de dialogar, de chamar o filho, a filha e falar assim: vem cá, vamos conversar sobre isso, o que está acontecendo? Quantas famílias têm esse hábito? Nós precisamos desenvolver, isso é um hábito muito saudável, de sentar e conversar, de trazer à tona, de conversar sobre os problemas. Achei tremendo hoje quando o
pastor colocou esse desafio para essa semana, eu falei, meu Deus, já está entrando na palavra da noite. Porque é um desafio para nós. Às vezes nós queremos fugir. Não, o que vai falar? Como é que vai ser? Como é que vai ser a reação? Como é que esse meu filho, como essa minha filha vai aceitar se eu tocar nesse assunto? Acho que é melhor eu deixar quieto. Não é melhor deixar quieto. É melhor resolver tudo. É melhor resolver tudo. E com amor, e com muita oração, né? E buscando ao Senhor. O Senhor precisa ser o centro da nossa vida. Precisa ser aquele que dirige a nossa vida. E nós temos a palavra dele. Nós temos a palavra em que o Senhor nos ensina. Nós não podemos fazer parte, queridos, de uma geração de famílias que estão fracassando por omissão ou por conivência de erros. Nós não podemos fazer parte dessa estatística. Mas nós temos que fazer parte de uma geração, né, que Deus esteja levantando uma geração de pais e filhos comprometidos. Quem é cada um e o seu papel dentro do seu lar, dentro da casa, no seio da família. Nós precisamos disso. Nós não podemos permitir tão passivamente que as nossas famílias, de um povo que conhece a Deus, de um povo que busca a Deus, está sendo saqueada pelo inimigo. Nós não podemos permitir. Porque o mundo está aí. Não tem nada a ver com o mundo. Isso tem com você e a sua postura dentro do seu lar. O que Deus tem colocado nas nossas mãos? Pais, há uma responsabilidade tremenda nas nossas mãos de aconselhar. E se nós não temos muito o que falar, vamos procurar na palavra aonde que nós encontramos o conselho. Eu me lembro uma vez que eu estive diante de uma situação totalmente inusitada. Eu jamais pensei que eu pudesse presenciar algo daquele tipo que me tirou o chão. E por causa de influência de amizades, eu fiquei assim tão arrasada, tão arrasada. A única coisa que eu fiz foi pegar na palavra de Deus e falar: vem cá, quero te dizer que eu perdi o chão com o que eu vi. Mas a palavra de Deus diz isso. E eu não abro mão do que está escrito aqui. Glória a Deus. Você vai se arrepender diante de Deus, porque toda consequência, todo pecado, toda ação tem uma consequência. E você tem que entender o que está escrito aqui. E você tem que se arrepender diante de Deus antes que você não possa encontrar esse socorro ou que seja tarde. Então, às vezes, queridos, não basta, sabe, o fato de nós estarmos tantos anos dentro da igreja não quer dizer que nós estamos ilesos, sabe, de passar por novas situações com os nossos filhos. Quando crianças, temos a responsabilidade de ensiná-los e caminhar juntos. Aí vem a adolescência, aí vem a juventude. Nossos filhos casam, nós continuamos próximo, ajudando e conversando, não é? E aí nossa família vai crescendo. Aí chegam nossas noras ou chegam nossos filhos, para quem tem filhas. Mas há um papel nosso que não tem fim, enquanto nós continuarmos sendo pais, de aconselhar. Que bom quando desenvolvemos um diálogo na nossa casa, na nossa família, que o nosso filho tenha liberdade, mesmo que casado, de sentar e conversar. Em vez de procurar um conselho com um amigo, procurar um conselho lá fora, e procurar um conselho com os pais. Isso é tremendamente gratificante. Como nós ficamos felizes quando isso acontece. Sabe? Então isso é a recompensa. E todos os dias estamos sujeitos, sim, a crises. Por quê? Porque nesse mundo teremos aflições. Jesus já falou. Teremos angústias. Mas o Senhor está conosco. E a nossa família é o que nós temos de mais precioso aqui na terra. Depois da salvação em Cristo Jesus, o que é que nós temos de mais precioso? Senão a nossa família. Glória a Deus. No mais, não levaremos nada daqui. Tudo é passageiro. Mas a nossa família é tremendamente maravilhosa e nós não podemos permitir que ela seja saqueada pelo inimigo.
Não podemos permitir que o inimigo ou o nosso coração enganoso nos segue. Sabe, no sentido de nos dar cegueira, de cegar os nossos olhos, o nosso entendimento, para que a gente não tome a atitude na hora certa. Não podemos permitir que por causa de uma omissão vai gerando uma bola de neve, vai destruindo. Foi o que aconteceu com a vida de Davi. Né? Sem contar outros casos, outros momentos, lá no caso do adultério, né? Com Batseba. Não, nós estamos falando nesse caso aqui que relata então essa história desses filhos, né, de Amon e Tamar, e que ele não tomou uma atitude. Daí a consequência de um irmão matar o outro, daqui a pouco o outro irmão se rebela. Quer dizer, como o pai não tomou nenhuma atitude, então o que custa eu voltar e tomar, né, o reino do meu pai? Não, vamos fazer aqui, ó, na entrada da cidade, todo mundo vem aqui resolver as questões comigo, tá? E todo mundo começou a chegar e ele foi ganhando o coração das pessoas. Um filho tramando contra o seu pai. Esse é um momento de alerta para nós. Porque nós estamos falando das famílias. E a família jamais pode sair do nosso coração, do nosso entendimento e da nossa busca incessante. Eu acho tremendo aqui, foi em Números que eu li, deixa eu ver se eu anotei aqui o versículo. Sim, Números 12, 14. Que o Senhor fala assim, por causa... Deixa eu pegar aqui para poder ler direitinho. Números 14 foi Moisés, foi no caso de Moisés. Mas quando o Senhor fala assim, se você voltar para mim, você encontrará misericórdia para seus filhos e para sua descendência. Você encontrará misericórdia. Então buscamos o Senhor. Senhor, dá-me a capacitação que eu necessito. Há um problema grandioso demais na minha família, Senhor. Eu não consigo resolver. Eu te peço, Senhor, fala comigo, me socorre, me dá a sabedoria que vem do Senhor, ó Deus. Porque nós não temos um Deus de longe, nós temos um Deus de perto. Nós temos um Deus que sonda o nosso coração. Nós temos um Deus que é fiel, que é tremendamente maravilhoso. Nós temos um Deus que nos ouve. É um Senhor que está conosco. É um Senhor que está conosco enquanto nós o buscamos. Nós o encontraremos. É Ele que não nos deixará. É esse Deus fiel. E Ele fala, volte para mim. Volte para mim que você encontrará a sua misericórdia. O fato de estarmos dentro da igreja não quer dizer que nossas vidas de fato estejam na presença do Senhor, o que faz muita diferença. Não podemos simplesmente fazer isso mecanicamente, mas de buscar o Senhor com todo o nosso coração. Buscar o Senhor com toda a nossa alma. Nos rendermos ao Senhor e buscarmos, Senhor, me dá a sabedoria que só o Senhor tem para me dar. Meu Deus, o conselho do Senhor, Senhor, eu não sei o que falar, eu estou diante de uma situação, eu me lembro do dia que eu me deparei diante daquela situação, eu falei, Senhor, eu não sei, porque isso me pegou de surpresa, eu não sei nem o que fazer, nem como fazer. Mas aí eu me lembrei da palavra, querido, precisamos nos encher da palavra. Amém. O Espírito Santo de Deus nos faz lembrar da palavra. E aí, nada como o conselho que vem da palavra de Deus. O que é que Deus fala? E aí vem, né, uma mudança de atitude. Porque todo aquele que teme ao Senhor, quando ele ouve a palavra, ele treme diante de Deus. Não é? Se nós ensinamos os nossos filhos o caminho que ele deve andar, ao ouvir a palavra, o Espírito Santo de Deus vai testificar no coração. Glória a Deus. E aí é no nosso relacionamento conjugal de estar parando arestas, né? Talvez Davi nem tivesse esse tipo de relacionamento com as esposas, que eram tantas esposas, tantas concubinas, né? E com tantos filhos, quer dizer, de repente nem tivesse isso, mas nós temos o nosso cônjuge.
E aí essa responsabilidade é dividida, não só o pai como o sacerdote do lar, a responsabilidade está chamando para conversar, mas e o nosso papel como ajudadoras idôneas? Será que nós estamos esquecendo do nosso papel? Do quanto o andamento do nosso lar e a criação dos nossos filhos dependem de nós? Será que temos nos esquecido? Temos delegado o nosso papel para a escola? Temos delegado o nosso papel para uma babá? Eu ouvi recentemente um motorista que falou assim, as doutoras lá, no lugar de trabalho, elas não ficam com os filhos, não. As crianças têm babá, porque eu faço sou motorista deles, levo para a escola, vou buscar com a babá, eu levo para o médico com a babá. Essas crianças têm babá de segunda a sexta, elas têm babá que dorme e tem babá de fim de semana. Que pena dessas crianças que eu senti. Porque vai chegar na adolescência, quando as reações aparecerem, os pais vão querer cobrar uma postura diferente. Na realidade, essas meninas vão refletir uma natureza, talvez, da babá, de quem para eles foi referência. Então, nós estamos vivendo dias difíceis, muito difíceis para nossas famílias. E como, louvado seja Deus, a igreja do Senhor tem essa responsabilidade de estar alertando o povo de Deus. E esse é o momento de nós estarmos revendo. Como é que anda a minha família? Como é que anda a minha postura com a minha família? Como é que o meu filho, a minha filha me vê? Quem eu sou dentro da minha casa? E qual é o valor da palavra de Deus na minha casa, na minha família, na minha vida? Qual é o valor, qual é o peso? De onde é que eu tiro a direção para a minha vida? De onde eu tiro o conselho para a minha vida? Será que os nossos filhos já têm isso enraizado neles? Será que nós passamos isso? Nós ensinamos isso para os nossos filhos, que a palavra de Deus é a sã doutrina que não muda e que por isso os planos de Deus estão aqui para as nossas vidas, para nos fazer vencedores. Amém. E onde o caráter de Deus, que é imutável, está aqui revelado a nós. Glória a Deus. É essa palavra que tem prevalecido, porque nós temos ouvido tantas coisas bonitas, tantos conselhos bonitos, há tantos livros de autoajuda, seja para a família, para a sua área profissional. Mas de onde vem o que eu tiro para a minha vida? De tudo o que eu tenho lido, o que é que tem de fato importância para a minha vida? De tudo que eu tenho ouvido, o que é que eu levo em consideração para a minha vida? Porque se queremos vencer os dias maus, nós precisamos, além de ser cristãos que vêm à igreja, que se reúnem aqui no corpo do Senhor, que busca Deus e adora Deus, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades como pais. Precisamos assumir as nossas responsabilidades. E estar revendo em todo o tempo. Aonde é que eu tenho sido permissivo demais? Aonde que eu tenho sido omisso? E vamos acertar, vamos voltar. Aonde é que afrouxou demais? Onde é que deixamos de ser pais amorosos, amigos, e tomamos a posição de ser só amigos? Há pais que estão sendo só amigos porque estão com medo de perder seus filhos para esse mundo. Mas os pais que vão ter os seus filhos por perto são os pais, que são referência e que são amigos porque falam de amor, porque abraçam, porque beijam, porque o filho sabe que pode cantar, que está junto. Mas na hora de passar a limpo, na hora de rever, não, é isso e ponto. Na hora de falar sério, a autoridade dos pais tem que ser a última palavra, abaixo do nosso Deus. E olha que a Bíblia é a primeira promessa
não é? Em que o Senhor fala que os filhos devem honrar os seus pais para que sejam bem-sucedidos. Eu não tenho a menor dúvida de quantas vezes eu errei, né? Quantas vezes eu errei, assim, de tentar, às vezes, dar um conselho da melhor maneira possível, mas os meus filhos, por acatarem, foram bem-sucedidos e foram abençoados. Porque o meu coração era sincero para com Deus de dar o bom conselho. Mas se na hora, por algum motivo, não foi exatamente o que deveria ser, mas como que Deus honrou? Como é que Deus honra? Ele sonda o nosso coração, Ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Nós não vamos acertar sempre. Aliás, nós vamos errar mais do que acertar. Mas nós temos um Deus que Ele é fiel. Ele sonda o nosso coração e ajeita as coisas. Quando o nosso compromisso é com Ele, quando a nossa fidelidade é com Ele. Quando não é por omissão, mas quando nós tomamos uma atitude de nos posicionar em relação aos nossos filhos, à nossa casa e à nossa família e não retroceder. Glória a Deus. Deus é esse Deus fiel que tem cuidado de nós. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. A todos nós que temos buscado o Senhor, que temos buscado o seu conselho, nós podemos testificar, nós podemos confessar isso. O nosso Deus tem nos ajudado. E é Ele é o maior interessado em que sejamos bem-sucedidos na nossa família. Porque se nós temos uma família aos pés do Senhor, é o que há de mais maravilhoso. É maravilhoso demais. E se por algum motivo a paz aqui, que os seus filhos não estão na presença do Senhor, ou porque não cresceram na presença do Senhor, ou porque não ouviram, ou porque se desviaram, seja qual for o motivo, busque o Senhor, porque você achará misericórdia. Amém. Busque esse Deus tremendo que zela pela sua família. A esse Deus que vai restaurar todas as coisas. Sabe, quando eu comecei a orar pela conversão do meu marido, algumas pessoas falavam assim: com ele não, ele tem cabeça feita. E eu comigo falava assim: em nome de Jesus, cai por terra essa palavra. A pessoa ouvia algumas vezes falar de cabeça feita na macumba e não tem nenhuma relação com isso. Mas o meu Deus é o Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não tem que fazer cabeça, não. É o coração que Deus quer. É um coração contrito e quebrantado. E por mais que as pessoas tentassem me convencer de que ele não iria se converter, eu falava: Senhor, eu tenho a sua palavra que me diz: crê e será salvo tu e tua casa. E eu já tomei posse dela. Quanto tempo isso vai demorar? Isso pertence ao Senhor. E aconteceu. Mas nós temos o nosso Deus que fala que vai cuidar dos nossos filhos. Se nós buscarmos os nossos filhos, eles acharão misericórdia. Se há paz que os seus filhos não estão na presença do Senhor, busque o Senhor, porque você vai achar misericórdia. Se há paz, há filhos que conheceram o Senhor e se desviaram, busque ao Senhor, porque o Senhor é aquele que vai buscar aquela ovelha perdida. Ou porque está ferida, ou porque está perdida, ou porque se rebelou. Não importa, Deus conhece cada coração. Deus vai buscar. Continue buscando, querido. Não desista. Não desista. Essa causa, se você tomar uma postura de um guerreiro do Senhor: Senhor, eu estou aqui, estou me colocando na brecha pela minha família. Eu estou me colocando na brecha pela minha família e eu não aceito uma família saqueada. Eu não aceito. Quantas vezes eu tive sim que colocar. E sabe, eu não sei se porque coração de mãe às vezes parece que vê um negócio que ainda não apareceu. Coração de mãe sofre antecipadamente, não é? Então às vezes pode ser até que a coisa não seja real, mas aí mãe vê. E quantas vezes eu falava: Senhor, eu estou aqui na brecha. É pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus na minha vida. Não é porque eu mereça, não é porque eu seja capaz, mas eu tomo posse do sangue de Jesus. Sou justificada pelo seu sangue e eu me coloco nessa brecha agora. E o inimigo não tem direito sobre o meu filho. Eu não gerei um filho para esse mundo, mas eu gerei para o Senhor. E eu entrava, sabe? Eu cria que eu estava entrando nessa guerra contra o inimigo. E eu não permitia. Não permitia, se na força do Senhor eu me levantava, eu não permitia que as coisas fossem ruindo e acontecendo como uma cascata, morro abaixo, como a gente vê o que aconteceu aqui com Davi. Que coisa triste
né? Você ter uma família que vive em guerra. Filhos contra pais, pais contra filhos, irmãos contra irmãos, que coisa terrível. Às vezes nos preocupamos com os problemas lá fora, no mundo, as guerras, e o que está dentro da nossa casa? A guerra ou a paz? Que o Senhor, sabe, o Senhor, que fala mais do que nós podemos entender, porque a sua palavra é mais apta que uma faca de dois gumes, capaz de discernir, né, almas, alma de espírito, e separar juntas e medulas. Assim é a palavra do Senhor, ela é apta. Que mais do que eu pude trazer nessa noite, que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração, te capacitando e te dando toda a força e a autoridade. Não importa se você é muito manso e a sua maneira de conversar às vezes não te deixa tomar a atitude que você precisaria diante de determinadas situações. Não importa. O que importa é que na força do Senhor você vai se levantar e vai ser fortalecido, porque é Deus que vai agir através da sua vida. Deus só precisa que a gente tome uma atitude. Senhor, eu estou aqui, porque é de um coração contrito e quebrantado que Ele não desprezará. Glória a Deus. Não abra mão da sua família. Não abra mão, porque ela é preciosa demais. Preciosa demais para se perder. Preciosa demais para se destruir. Não abra mão da sua família, mas lute por ela. Amém?